Olá, eu sou Roberta Stella, nutricionista do Dieta Saúde. O tema desse videocast é carboidratos. Os carboidratos são os macronutrientes que precisam estar em maior quantidade na nossa alimentação. Entre 45% e 65% das calorias consumidas no dia devem ter como fonte os carboidratos. Os carboidratos são importantes para o nosso organismo porque eles são a primeira fonte de energia para o nosso corpo e a principal para o nosso cérebro. Podemos dividir os carboidratos em dois tipos: os carboidratos simples e os complexos. Os carboidratos simples, eles recebem essa denominação porque eles têm uma estrutura simples, curta e são rapidamente metabolizados pelo nosso organismo, fazendo com que a glicemia do nosso sangue aumente rapidamente. Quais são os principais carboidratos simples? Primeiro é a glicose. O segundo, podemos citar a frutose, que é o açúcar das frutas. E depois, a lactose, que é o açúcar do leite. E também outro que é muito comum na nossa alimentação, que é a sacarose, que é o açúcar de mesa, é o açúcar refinado, ou mascavo, ou demerara, né? Então, ele é a sacarose, que é um açúcar simples e faz com que a glicemia do sangue aumente rapidamente. É comum as pessoas condenarem os carboidratos simples, né? Mas principalmente por causa da sacarose. E a sacarose tem que ser realmente restrita da nossa alimentação. Substituir por um adoçante ou por um açúcar light. Mas, por outro lado, a gente tem a frutose, a gente tem a lactose, que são açúcares simples que estão presentes em alimentos importantes da nossa alimentação, que são as frutas, que fornecem fibras, vitaminas, minerais, e o leite, derivados, que é a principal fonte de cálcio, né? Que é um nutriente muito importante para a saúde dos nossos ossos. Então, em relação aos carboidratos simples, restringam a sacarose, que é o açúcar de adição, que a gente utiliza para adoçar o cafezinho, né, o chá, fazer bolos. Esse deve ser restringido. Outro tipo de carboidrato são os complexos. Os carboidratos complexos recebem essa denominação porque eles têm uma estrutura longa e, por ser uma molécula grande, eles precisam de mais tempo para ser metabolizado. E, diferentemente dos carboidratos simples, os carboidratos complexos fazem com que a glicemia do sangue demore para aumentar. Aumente gradativamente, não tenha picos de glicemia, né? E onde estão presentes, né, os carboidratos complexos? Os carboidratos complexos, primeiro é necessário dizer, são os amidos, né? Então eles estão presentes nos cereais, que é o arroz, a aveia, o trigo, e nos tubérculos, como a batata doce e a mandioca. Agora, mesmo entre esses alimentos que possuem carboidratos complexos, é possível nós fazermos escolhas mais saudáveis, né? Então, a gente precisa optar por cereais e tubérculos que tenham maior quantidade de fibras. Por quê? Porque as fibras dão mais saciedade, diminuem o colesterol do sangue e também controlam a glicemia do nosso sangue. Se o amido aumenta gradativamente a glicose sanguínea, quando essa fonte de amido contém também fibra, é mais gradual ainda o aumento. Então, quais são as melhores escolhas? Primeiro, os legumes, que são ricos em fibras, as verduras, os cereais integrais, substituir o arroz branco pelo arroz integral, o pão branco pelo pão integral,
a aveia, consumir maior quantidade de aveia e substituir no preparo de bolos e tortas, por exemplo, a farinha de trigo branca pela farinha de trigo integral. Resumindo o videocast de hoje, primeira dica: reduza a ingestão do carboidrato simples sacarose, que é o açúcar refinado. Segundo, entre os carboidratos complexos, prefira os alimentos ricos em fibras. Então vai substituir o arroz branco pelo arroz integral. A farinha de trigo branca pela farinha de trigo integral, o pão branco pelo pão integral. E dessa maneira, simples escolhas, uma melhor qualidade da alimentação. Não é tão difícil assim, né? Por hoje é isso, e a gente se vê numa próxima oportunidade. Tchau, tchau!